Mulher Ativa. Oferecimento. Caprice Chile. Você e a moda se encontram aqui. Ótica São Geraldo. Boa visão ao alcance de todos. Mundo das Antenas. Conheça a internet rural Iasat. Internet de qualidade em qualquer lugar. E Elegância. Cerimonial, assessoria e eventos. Em primeiro lugar, o seu sonho. Boa tarde. Nesta quarta-feira, o Mulher Ativa traz para você o direito. Através do Dr. Dário Ferraz, que é especialista no direito do trabalho, tem MBA em gestão pública, em comércio internacional, e ele vai estar trabalhando com a gente um tema muito polêmico, que é a reforma trabalhista. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Amanda. Hoje eu trouxe o tema da reforma trabalhista, né? Tirando essas dúvidas que pairam dentro da internet e para alguns profissionais da área. Uma das grandes mudanças do direito trabalhista dentro dessa reforma foi os novos tipos de contrato. O contrato intermitente, o contrato por jornada de trabalho, a redução de jornada de trabalho e o contrato e o teletrabalho, que é o contrato mais externo. É aquele contrato que as pessoas trabalham em casa, o conhecido nos Estados Unidos como home office. Dentro desse tema, um dos mais aclamados contratos na atualidade é o contrato do teletrabalho, que foi um anseio da sociedade, do trabalhador, para regularizar uma função que já existia. É um trabalho que é muito utilizado na comunicação, né, pelas grandes empresas, né? No caso, o que me importa é que você me dê produção. Trabalhe onde você quiser e eu quero resultado. Seria esse tipo de trabalho? Não só na comunicação, mas como profissionais de direito, profissionais de psicologia, profissionais de seleção, profissionais de televisão. Então são todos o funcionário público. Todos aqueles que não necessitam estar dentro da empresa, eles podem fazer o teletrabalho, podem fazer o trabalho em casa. E por isso perdem alguns direitos e garantias, mas ganham outros. Você falou em funcionário público, mas no senso comum a gente não tem na ideia de um funcionário público trabalhando em casa. Exato, nos fóruns trabalhistas, nos fóruns civis, existem alguns funcionários que não necessariamente têm que estar dentro dos gabinetes. Porque um funcionário público dentro de um gabinete vai gastar energia, água, luz, telefone, vai ter uma despesa. E esses funcionários trabalhando em casa transferem para o funcionário esses custos adicionais, diminuindo assim as despesas públicas e as despesas de algumas empresas. Mas eu, enquanto cidadã, se eu quero algum serviço, isso não vai me prejudicar? Não, até porque os funcionários que trabalham em teletrabalho hoje, ele tem a obrigação de dar 15% a mais de produção. Ou seja, aquele funcionário que está longe do seu posto de trabalho, ele vai ter que produzir mais por estar no conforto da sua casa, por estar com sua família, ou inclusive alguns profissionais têm até um segundo emprego. Então ele vai, por este conforto, ele vai ter que produzir mais. E ele tem alguma cota para isso ou não? A cota é a comparação do funcionário do funcionário que está no ambiente de trabalho mais 15%. O grande problema aí é a fiscalização. No funcionário público, quem fiscaliza? O gerente, o gestor, o coordenador. Mas quem efetivamente monta a grade? Quem efetivamente vai controlar o que é feito e o que não é feito? Na Justiça do Trabalho e nos fóruns civis, essas funções de teletrabalho são mais para assessores que dão pareceres, que dão suporte aos juízes, que não necessariamente precisa estar ocupando uma cadeira, ocupando um ambiente, o escritório. Ele pode ficar em casa. A produção dele é melhor, a posição dele é maior por estar em casa. Ele não é aquela pessoa que fica à frente daquele setor, né? Não é a pessoa que tira dúvidas, que está lá para atendimento ao público. Ele é a pessoa que assessora os juízes, os magistrados da região. E você falando dessa novidade em si, e como
seria o contrato, ou melhor, os direitos desse novo tipo de contrato? O contrato é igual ao contrato como qualquer outro. É um contrato sem prazo determinado e tem todos os direitos garantidos. Porém, o teletrabalho ele tem uma característica muito peculiar. Tudo deve ser escrito. Ele deve estar dentro do seu local de trabalho uma vez por semana. Isso pode ser negociado com o empregador ou com o seu gestor, mas ele tem que estar uma vez por semana. As despesas com internet, com luz, com água, com material do escritório, passa para o empregado. Ele não vai ter direito à hora extra, ele não vai ter direito ao adicional noturno, ele vai ter que apresentar a produção dele e no final ele vai ter que apresentar os 15% de diferença daqueles que ficaram no posto de serviço. Enquanto o empregador, o que é que ele vem a perder e o que é que ele vem a ganhar com o funcionário estando trabalhando em home office? O empregador ele vai perder o controle do funcionário. Ele não vai saber se naquele período esse empregado, esse funcionário, ele vai estar trabalhando. Ele vai perder o controle, ele vai perder o contato. A única coisa que ele vai ter é a produção final. O trabalho executado. Mas ninguém sabe. Esse empregado, ele executou esse serviço pela manhã, à tarde, à noite. Ele não vai ter esse controle. E o que é que ele vem a ganhar? Ele vai a ganhar a economia. Economia com luz, economia com despesas fixas, economia com espaço. Ele vai ganhar produtividade, porque um funcionário que está em casa, ele vai estar no conforto da sua casa, ele vai estar descansado, ele não vai pegar trânsito, ele vai estar menos estressado e vai produzir mais com maior qualidade. Agora, um grande detalhe que tem que ser dito: esse teletrabalho é para trabalho de produção. Aqueles empregados que produzem equipamentos e produzem objetos, eles não são atendidos. Só aqueles que fazem o trabalho intelectual. Certo. E na mudança trabalhista em relação ao contrato intermitente, o que é que veio a beneficiar ou não o funcionário? O contrato intermitente, a gente diz que é o contrato de bico. É o contrato, aquele empregado que foi contratado para fazer aquela determinada tarefa. Finalizada a tarefa, finaliza o contrato. Seria um trabalho por produção? Não, é um contrato de jornada de trabalho de 8 horas, 44 horas semanais. Ele tem que fazer, tem todos os direitos garantidos, porém o contrato tem um prazo determinado, que é o final da obra, que é o final do trabalho contratado, é o bico. Seria só o contrato por aquele serviço especial? Só o trabalho por aquele serviço especial. E o interessante é que esse contrato ele pode ser renovado ou repetido a cada 90 dias. Ou seja, eu contratei um funcionário, um garçom para um restaurante. Ele trabalhou durante o Festival de Inverno de Garanhuns. Depois entrou o Festival Dominguinhos. Eu posso contratar esse funcionário novamente, por aquele período, por aquele evento, sem ter o contrato por tempo indeterminado que determinava a lei anterior. A gente ouve muito falar sobre essa questão do salário mínimo, de ser alterado ou não. Nessa reforma trabalhista, a pessoa pode receber menos do que o salário mínimo? Não, é constitucional. Todos devem receber, no mínimo, o salário mínimo. Hoje, R$ 998. Porém, a reforma trouxe mais uma mudança, que é o contrato de meio período. O contrato que pode ficar até 5 horas. Ou seja, nós mudamos o regime de pagamento ser mensal para o regime de pagamento hora trabalhada. Isso ajudou bastante aqueles empregados domésticos, na maioria das vezes, que trabalham só 5 horas diárias. Então eles recebem
R$ 488,95. Mas isso não implica um valor inferior ao salário mínimo? Não. Se ele trabalhasse às 8 horas, ele teria o salário mínimo completo. O salário dele seria de acordo com o tempo trabalhado. É proporcional? É proporcional ao tempo trabalhado. E vai ter todos os direitos garantidos por lei. O 13º, férias, aviso prévio, de acordo com o tempo trabalhado. Tudo proporcional? Tudo proporcional. E o interessante que roda nas redes sociais, na internet, que diz que o trabalhador que tem jornada parcial, a hora extra dele é após a 5ª hora. Na verdade, a hora extra do trabalhador parcial é a partir da 9ª hora. Ou seja, ele trabalha às 8 horas, que deveria, né, um contrato indeterminado, e a hora extra partiria da 9ª hora. As pessoas que são contrárias à reforma, o que é que elas alegam em relação a essas alterações? Bom, as pessoas que são contrárias alegam principalmente que vai gerar desemprego, que vai gerar informalidade. Mas isso deve ser estudado caso a caso. Porque o contrato intermitente, por exemplo, ele dá a possibilidade do bico, da pessoa que faz bico, das pessoas que fazem pequenos trabalhos, ter um registro em carteira, ter recolhimento previdenciário, ter a garantia de que, caso haja um acidente, ele esteja coberto pelo INSS. Mas essa reforma, muita gente está se perguntando, ela vai gerar uma demissão em massa ou é só especulação das mídias? Eu digo que é terrorismo. Isso é terrorismo. Nós estamos no 2º ano da reforma trabalhista. Nós estamos agora entrando para uma reforma previdenciária. E essa demissão em massa, que foi divulgado pelas redes sociais, até agora não aconteceu. O que aconteceu foi a mudança de contrato de trabalho. Houve a mudança do contrato do teletrabalho, houve a mudança para o contrato de período parcial, houve a formalização da empregada doméstica e houve grandes benefícios, mas também houve grandes problemas com a reforma trabalhista. Bom, a gente vai para os nossos comerciais, a gente retorna já com o Dr. Dário, falando mais um pouquinho sobre a reforma trabalhista. É rapidinho. Mulher Ativa. Oferecimento. Caprice Chile. Você e a moda se encontram aqui. Ótica São Geraldo. Boa visão ao alcance de todos. Mundo das Antenas. Conheça a internet rural e a SAT. Internet de qualidade em qualquer lugar. E Elegance. Cerimonial, assessoria e eventos. Em primeiro lugar, o seu sonho. A Vitro Joias tem a maior variedade em semi-joias. Lá você encontra as mais novas tendências da moda em anéis, pulseiras, cordões, joias para presentes e eventos especiais. Tudo de melhor e com os menores preços e dividindo no cartão. A Vitro Joias atende a revendedores com descontos especiais. Semi-joias com garantia é na Vitro Joias. Rua Dom José, Garanhuns. Aprenda inglês com quem é referência no ensino de idiomas. Só no Senac você conta com aulas intensivas de segunda a sexta-feira. Você sai do básico ao avançado em apenas 3 anos e meio. Mas se você está sem tempo, o Senac também tem aulas somente aos sábados ou 3 vezes por semana. E mais, você ainda pode fazer intercâmbio no Canadá. Inscreva-se já! Descubra um mundo novo de oportunidades profissionais com os cursos do Senac.
A Caprices Chile, na Avenida Santo Antônio, está sempre antenada nas maiores tendências em cores, design, modelagens e muito mais para você arrasar nesta temporada. E ainda traz grande variedade nos tamanhos plus size feminino e masculino do 38 ao 60. Tudo em até 6 vezes no cartão e descontos especiais à vista. Caprices Chile, a moda e você se encontram aqui. Avenida Santo Antônio, Garanhuns. Quem escolhe refrigerante Jatobá leva dedicação, leva zelo, leva sabor, leva alegria, leva tradição. Refrigerante Jatobá, da terra, da gente. Mulher Ativa. Oferecimento. Caprices Chile. Você e a moda se encontram aqui. Ótica São Geraldo. Boa visão ao alcance de todos. Mundo das Antenas. Conheça a internet rural e a SAT. Internet de qualidade em qualquer lugar. E Elegância. Cerimonial, assessoria e eventos. Em primeiro lugar, o seu sonho. Estamos de volta com o Dr. Dário Ferraz, falando sobre a reforma trabalhista. E agora vamos abordar um pouquinho sobre a pejotização. O que aconteceu também nesse setor? Na reforma trabalhista, houve uma mudança da cláusula de terceirização, que agora as empresas podem terceirizar todos os meios. Antigamente era para só os meios, o auxiliar de limpeza, a segurança. Hoje ele pode terceirizar inclusive a produção, o que os críticos à lei chama de empresa com funcionário fantasma. Existe a empresa, existe a produção, existe o faturamento, mas não existir nenhum funcionário dentro da empresa, todos serem terceirizados, todos serem contratados por uma empresa terceirizada. Com a pejotização, essas contratações contratado a pessoa, o indivíduo, o microempreendedor individual. Ele é obrigado a tirar o CNPJ, registrar como empreendedor individual e é contratado para prestar o serviço. Mas essa parte da terceirização, muitas pessoas não condenam porque dizem que a pessoa perde o direito, ou é só lenda urbana? A terceirização, pessoa física, ele mantém todos os direitos. O 13º, férias, aviso prévio, todos os direitos. A pejotização, aquele que é contratado como pessoa jurídica, não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Só tem direito ao que está no contrato. E o que foi rezado no contrato, que foi acordado no contrato, deve ser cumprido. O grande problema é que algumas empresas, ao contratar microempreendedor individual, pessoas que obrigam a tirar o CNPJ, o CNIS, a parte do documento onde o empregado, o prestador de serviço, ele descreve quais são as atribuições, o trabalho dele, ele tem que cumprir. Ou seja, tem uma empresa que contratou uma pessoa que vende bombons, que tem um CNPJ com CNIS para vender bombons, doces e salgados, para ser apresentador de televisão. Então, essa é uma falha na contratação e recai lá no artigo 9º da CLT, que diz que todo contrato que tente burlar os direitos trabalhistas é nulo de pleno direito. Eu não ia nem tocar nesse assunto hoje, mas quando você falou sobre essa alteração dentro da pejotização, vinha a afetar também uma funcionária que no meio desse tempo ela ficou grávida e nesse período vai comprometer o trabalho, porque é lógico que depois dos 9 meses ela vai precisar realmente ter a criança e ter aquele período de adaptação com a criança em si. O que é que diz nesse aspecto? Aquele que foi contratado como pessoa jurídica,
o contrato pode ser suspenso ou cancelado a qualquer momento, independente das partes. Então quer dizer que uma mulher grávida ela pode ter o contrato cessado, como se fosse demitida. Interrompido ou ser dispensado do contrato. Depende do que está escrito no contrato. Ou seja, esse tipo de contrato é normalmente feito para que se tenha mais controle e liberdade na hora da contratação e da demissão. Mas isso é só nesse tipo de contrato ou ela perdeu a estabilidade no geral? Não, ela perdeu a estabilidade, porque ela fez o contrato como pessoa jurídica. Mas só nesse contrato? Observando o CNIS. O CNIS é a relação do que ela faz, do que ela deve fazer. Se o CNPJ dela diz que ela é contratada para uma animadora de festa e ela faz atividade como vendedora de loja, isso é um desvio de função. Então recai lá no artigo 9º da CLT, que esse contrato se torna nulo de pleno direito e a funcionária recebe a estabilidade e a contratação direta, o reconhecimento do vínculo empregatício. Então essa questão dela não ter estabilidade é só nesse tipo de contrato? Só nesse tipo de contrato. Ok. Eu já estava preocupada, enquanto mulher, né, para as colegas, né? O que é que vai ser das gestações, do mercado de trabalho, toda essa questão em si, né? Eu sou um crítico a parte dessa reforma, a maioria da parte dessa reforma. Nos tratando do direito da mulher no mercado de trabalho, ela, principalmente a mulher grávida, ela perdeu muito, mas muito mesmo. Porque a mulher grávida, antigamente, antes da reforma, ela teria o direito a mudar de função se aquela função poder causar risco ou dano à criança. Você imagina, a gente vê aí nos postos de gasolina um monte de mulheres trabalhando como frentista. Aqueles gases, apesar dos EPIs, aqueles gases, aquele cheiro, ele provoca doenças trabalhistas, né? E você imagina isso com uma mulher grávida. Mulher grávida respirando esse gás. Além dos enjoos, né? Além dos enjoos, ela era retirada e colocada em outra função. Com a reforma trabalhista, essa obrigação de transferir essa mulher para outro local, para outra função, já é opção do empregador. Se ela foi contratada para frentista, por exemplo, ela vai ter que continuar com frentista até o final da gestação, respirando aqueles gases, e pode até causar prejuízo à gestação, à criança, à gestação e à gestante. Certo. Você falou sobre 2 tipos de contrato, mas na realidade houve alterações em 3. Nesse terceiro, o que é que veio beneficiar ou prejudicar o trabalhador? O terceiro tipo de contrato, que é o contrato por cota. Esse contrato por cota é uma das minhas grandes admirações, porque lá em Caruaru, em Toritama, acontece isso. O funcionário é contratado para costurar 50 calças por dia. E o salário depende desta produção. Então, seria por comissão? Não, seria por produção. Por comissão seria se ele conseguisse, se fosse por venda, se fosse por trazendo recursos para a empresa. Nesse caso seria por produção. Se ele produzir 50 calças, que é o mínimo, ele recebe X valor. Se ele produzir mais, ele recebe mais. Mas ele tem, dependendo do contrato, tem um período para apresentar a produção. O contrato pode dizer 50 calças por dia, né, 50 roupas, peças de roupa por dia. E ele, de repente, apresentar 100. Então, ele conseguiu a cota dele, então ele recebe o valor acordado por mês. O Mulher Ativa vai dar uma pausa rapidinha para a gente fazer um lanchinho e para os nossos comerciais. A gente volta já com o Dr. Dário Ferraz esclarecendo tudo sobre a reforma do trabalho. Mulher Ativa. Oferecimento. Caprice Chile. Você e a moda se encontram aqui.
Ótica São Geraldo. Boa visão ao alcance de todos. Mundo das Antenas. Conheça a internet rural Iasat. Internet de qualidade em qualquer lugar. E Elegância. Cerimonial, assessoria e eventos. Em primeiro lugar, o seu sonho. A Vitro Joias tem a maior variedade em semijoias. Lá você encontra as mais novas tendências da moda em anéis, pulseiras, cordões, joias para presentes e eventos especiais. Tudo de melhor e com os menores preços e dividindo no cartão. A Vitro Joias atende a revendedores com descontos especiais. Semijoias com garantia é na Vitro Joias. Rua Dom José, Garanhuns. Aprenda inglês com quem é referência no ensino de idiomas. Só no Senac você conta com aulas intensivas de segunda a sexta-feira. Você sai do básico ao avançado em apenas 3 anos e meio. Mas se você está sem tempo, o Senac também tem aulas somente aos sábados ou 3 vezes por semana. E mais, você ainda pode fazer intercâmbio no Canadá. Inscreva-se já! Descubra um mundo novo de oportunidades profissionais com os cursos do Senac. A Caprice Chile, na Avenida Santo Antônio, está sempre antenada nas maiores tendências em cores, design, modelagens e muito mais para você arrasar nesta temporada. E ainda traz grande variedade nos tamanhos plus size feminino e masculino do 38 ao 60. Tudo em até 6 vezes no cartão e descontos especiais à vista. Caprice Chile, a moda e você se encontram aqui. Avenida Santo Antônio, Garanhuns. Quem escolhe refrigerantes Jatobá leva dedicação, leva zelo, leva sabor, leva alegria, leva tradição. Refrigerantes Jatobá, da terra, da gente. Mulher Ativa. Oferecimento. Caprice Chile. Você e a moda se encontram aqui. Ótica São Geraldo. Boa visão ao alcance de todos. Mundo das Antenas. Conheça a internet rural Iasat. Internet de qualidade em qualquer lugar. E Elegância. Cerimonial, assessoria e eventos. Em primeiro lugar, o seu sonho. Estamos de volta aqui no Mulheres Ativas com o Dr. Dário Ferraz, esclarecendo as alterações do direito do trabalho. O que é mito e o que é verdade nessa mudança da lei trabalhista? Bom, dos memes publicados na internet, nas redes sociais, é que iria acabar o 13º. Que com a reforma trabalhista não existiria mais o 13º. Nós estamos aí, já chegamos ao quase o 2º ano e não acabou o 13º. Pelo contrário, o 13º pode ser pago agora em até 3 parcelas. Antes era até 2. Era até 2, mas hoje é pago até 3 parcelas. Isso depende do acordo feito com o empregador e com o empregado. Lembre-se, o acordo do empregador, do patrão, com o empregado. Muitas vezes estão trazendo a terceira figura, que é a figura do sindicalista, do sindicato. O sindicato determinaria quantas parcelas seriam pagas. Isso é mito. Quem determina é o acordo entre patrão e empregado. Lembrando que o que vale para um, vale para o outro. E também tem prazo, porque antes tinha até a primeira parcela até tal dia, a segunda até tal dia. Mantém o mesmo prazo, ou seja, ele tem que pagar 100% do 13º até o dia 20 de dezembro.
A partir, depois do dia 20 de dezembro, pagaria a multa ao Ministério do Trabalho. Então não tem data fixa nas parcelas, desde que cumpra tudo até o final do ano. Exatamente. Entendi. Em Alagoas, no município de Alagoas, o município de Maceió, para ser mais exato, ele paga o 13º na data do aniversário do servidor. Mas isso só em Alagoas? Isso no só estado. em Alagoas, no estado de Alagoas, mais especificamente no município de Maceió. Certo. Se o empresário quiser pagar o 13º no aniversário do trabalhador, basta fazer um acordo com todos os empregados e aqueles que concordarem assina, concordando, e recebe na data do seu aniversário o 13º. Em relação às férias, o que é que foi alterado? Não houve praticamente alteração nenhuma. Houve benefício para o trabalhador. Porque antigamente o trabalhador teria que tirar os 30 dias de férias. Hoje o trabalhador pode vender parte das suas férias e receber esse dinheiro. Mas já não podia antes? Não. A venda das férias era uma venda ilegal. Era irregular. Tanto que essas vendas de férias, normalmente, os advogados trabalhistas conseguiam reverter lá na Justiça do Trabalho. Hoje, a venda das férias depende do empregador e do empregado, até 10 dias, e as férias podem ser divididas em até 3 vezes. Há requerimento do empregado. O empregado pode dizer quanto e como quer tirar as férias. Então é o funcionário que escolhe. É o funcionário que escolhe, e de acordo com a necessidade e a possibilidade da empresa. No entanto que uma das partes da divisão tenha 15 dias consecutivos. Certo, então o funcionário escolhe, mas sempre depois de um ano trabalhado, correto? Continua os 12 meses, após os 12 meses, já completou o período aquisitivo de férias, e ele pode escolher se quer tirar 10 dias, depois mais 10 dias, e depois mais 10 dias. Isso quem escolhe é o empregado. Agora, vale ressaltar que a concessão de férias é de acordo com a necessidade e a possibilidade da empresa. Nesses contratos estaduais, existe a mesma questão do gozo das férias ou ela é diferenciada? Não, os contratos estaduais e os contratos temporários são totalmente diferentes. Os contratos temporários, eles têm que tirar os 30 dias consecutivos, necessariamente, a não ser que o serviço público necessite da presença dele. Aí ele pode fracionar, mas não pode vender férias nenhuma. Existem contratos que não tenham férias? Existe. Existe o contrato por tempo determinado, menor que 1 ano, que não tenha o gozo das férias, mas ele recebe em dinheiro. Entendi. Você falou sobre as férias e o 13º. E o que é que vem a mais de mito em relação a essa reforma? Tem outro meme que eu acho maravilhoso, que é, além da extinção do 13º e da extinção das férias, é que a reforma trabalhista iria causar grandes demissões. E até hoje se espera essa grande demissão. E outro mito é que traria mais emprego. Até hoje estamos esperando os empregos. Então, eu acredito que dentro dessa reforma, a mudança foi a diminuição dos processos trabalhistas na Justiça do Trabalho, e até porque alguns advogados ainda estão engateando, entendendo o que é a mudança e quais são os impactos dessas mudanças na vida profissional. Então, caso haja necessidade de contratar um advogado, normalmente eu recomendo que procure a OAB da sua região e pesquise sobre o advogado que você está contratando. Muita gente confunde a reforma trabalhista com a reforma previdenciária, até porque as duas são muito polêmicas. A gente está vendo muito nos meios de comunicação sobre a reforma previdenciária, até porque está naquele período de votação, se vai ou se não vai. E eu queria só que você explicasse um pouquinho a diferença entre a trabalhista e a previdenciária, porque a gente vai ter um programa só sobre a previdenciária posteriormente. A trabalhista, ele fala só sobre o contrato de trabalho e do trabalho.
A previdenciária é a segunda parte, é a parte da aposentadoria. É aquele momento que o trabalhador não consegue mais trabalhar. Ele vai ser assistido porque ele guardou o dinheiro, ele foi previdente. No salário dele foi descontado o INSS, que é o imposto guardado para a aposentadoria. Aqueles que foram previdentes e conseguiram, com registro em carteira, ele conseguiu fazer a previdência, a ser registrado em previdência até 180 contribuições, ele tem o direito à aposentadoria, ele está resguardado. Então um trata do trabalho e o outro trata da aposentadoria, do descanso necessário e merecido do trabalhador. Se você ficou com alguma dúvida sobre a reforma do trabalho, entre em contato conosco através da nossa produção, porque a gente manda a pergunta para o Dr. Dário e ele responde aqui para vocês. O Mulher Ativa vai ficando por aqui. Dr. Dário, gostaria de se pronunciar, dar um recadinho final? O recado que eu tenho é para que continue pesquisando. Quando tiver alguma notícia que causar constrangimento ou causar medo, pesquise, pergunte. Não acredite de logo, não vá transmitindo ou vá compartilhando essa informação. Pesquise sempre. Vamos ficando por aqui. Sigam a Paupombo Web TV no Instagram. E o meu Instagram é jornalista_Amanda_Maciel. Tchau e até amanhã. Mulher Ativa. Oferecimento. Caprice Chile. Você e a moda se encontram aqui. Ótica São Geraldo. Boa visão ao alcance de todos. Mundo das Antenas. Conheça a internet rural e a SAT. Internet de qualidade em qualquer lugar. E Elegance. Cerimonial, assessoria e eventos. Em primeiro lugar, o seu sonho.